assistindo aquele vento e com um medo. E que ela não consegue explicar racionalmente, porque racionalmente bate na vizinha e a vizinha vai dizer, olha, mas medo de quê? As janelas estão fechadas aqui, isso passa, não te acontece nada. Numa situação assim, a gente tem que fazer mandar o pensamento lá para trás e ver como é que é o nosso registro mnemônico, né? Memória. Como é que a gente grava a memória do que é perigoso, o que não é perigoso. O medo nos é emprestado, especialmente quando a gente está com aquela primeira memória, que é a que grava mais e mais rápido, mais profundamente, que é uma memória primária, que não é uma memória de trabalho, que é essa de repetição. Né? Essa, assim que a gente deixar de exercitar, ela passa. Mas a memória afetiva, emocional, tanto que os filmes que mais te emocionaram são os que tu lembras até hoje. É possível que o bisavô, ao educar o avô, morasse numa casinha humilde, simples, destelhável. E passou para aquele futuro avô ou avó uma noção de que em dias assim há perigo para nós. E que, por sua vez, o colo daquela outra criança também recebeu essa mensagem. Até que chega um momento que nós já estamos numa casa muito confortável, as gerações foram cada um deixando o seu filhote num degrau mais acima, mas aquele medinho lá, aquela insegurança, pode vir daí. Depois tu já está livre do que seria a causa real do medo, mas o teu inconsciente tem uma pontinha assim, não, mas essa história não é bem assim, há perigo na esquina. Agora, quando isso vem carregado de fobia mesmo, no sentido de pavor, de pânico, dificilmente a pessoa se postaria na rua, né? Ela em seguida iria para um lugar onde ela se sinta abrigada, porque atrás desse vento vai vir chuva, né? Temporal, alguma coisa vai acontecer ali, dificilmente vai ficar só no vento, né? E estamos pensando também dele a partir de uma velocidade X, né? Não um ventinho refrescante e tal. A brisa. É uma brisa, né? Estamos a partir do pressuposto de um vento de razoável velocidade, que cause realmente um incômodo, né? Que voe papel e etc. O tempo da gente de hoje chega ao fim, mas antes quero convidá-los para assistir o nosso próximo programa, que vai continuar falando sobre os ventos. Você vai saber tudo sobre a tecnologia e o aproveitamento da energia gerada por eles. Não perca, até semana que vem. Vai continuar falando sobre ventos. Desta vez vamos mostrar os efeitos, a tecnologia e o aproveitamento da energia gerada por eles. Fique aí que o programa já está começando. Normalmente o vento é chamado pelo nome da direção de onde sopra.
O vento que vem do sul em direção ao norte é chamado vento sul e assim por diante. Para saber de onde sopra o vento e assim identificá-lo, usamos a rosa dos ventos. A rosa dos ventos indica, grau a grau, de 0 a 360, os rumos e direções referidas ao norte verdadeiro. Ela é constituída por 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste, e 4 pontos colaterais: nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste, e mais 8 pontos subcolaterais, que são pontos intermediários entre os cardeais e colaterais. Para encontrar os pontos cardeais, normalmente se utiliza uma bússola. A bússola é um instrumento milenar utilizado pelos antigos marinheiros chineses. Pela sua simplicidade, acabou por conquistar e tornar-se um equipamento utilizado em todo o mundo. O seu princípio é bem simples: uma agulha imantada, com livre movimentação em seu eixo, é atraída pelo campo magnético da Terra. O polo magnético norte da Terra atrai o norte da agulha e o polo magnético sul da Terra atrai o polo sul da agulha. Tanto que nas regiões polares da Terra, no Ártico e na Antártida, a agulha aponta literalmente para baixo. Ventos de sul, ventos de norte, nem sempre é assim. Em alguns locais ele tem nome próprio. Confira. No Rio Grande do Sul, o famoso vento minuano de sudoeste muito frio costuma soprar com violência depois da chuva, limpando o céu durante o inverno. Vem dos Andes e passa pela antiga zona dos índios minuanos, de quem tomou o nome. Já o vento pampeiro, também de sul, sopra no Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina. Quem ainda não ouviu falar dos ventos alísios? São ventos regulares que durante o ano sopram de nordeste no hemisfério norte e de sudeste no hemisfério sul. A partir dos 30 graus de latitude, diminuem de intensidade em direção ao Equador até se extinguirem, formando aí a zona de calmarias equatoriais. Bem longe daqui sopra o vento Bora, um vento frio de rajadas que sopra durante o inverno na direção sudoeste, no litoral banhado pelo Mar Adriático. Sopra através da Grécia, proveniente dos Balcãs. Também longe de nós, as famosas monções, que caracterizam um vento periódico que sopra por um longo tempo nas regiões do Oceano Índico. A monção de verão sopra de sudoeste entre abril e outubro e caracteriza a estação das chuvas. A mudança na direção do vento que passa a nordeste entre outubro e abril anuncia a monção de inverno. Siroco é um vento quente, asfixiante e empoeirado de sudeste que sopra na região do Mediterrâneo, especialmente na Itália, Sicília, Malta e Grécia. Originado do Saara, aparece durante a primavera e o verão. Além de possuírem nomes, os ventos também podem ser quantificados. Tanto a velocidade como a direção dos ventos podem ser medidos através de instrumentos específicos. Saiba como. Um dos instrumentos utilizados na medição da velocidade do vento na superfície é o anemógrafo, geralmente usado em estações meteorológicas. Anemógrafos, são um sistema mecânico que registram esses valores em um gráfico, Ele registra tanto a direção como a velocidade. Ele tem um sistema de conchas, que fica girando e pelo número de rotações ele registra, a velocidade num sistema de relógio. Tem um sistema de relojaria embaixo, e conforme as rotações ele vai já dar direto a velocidade em metros por segundo nesse registrador. Além do anemógrafo, existe o anemômetro, que funciona do mesmo jeito, só que não tem um mostrador gráfico. Já os cataventos servem para medir a direção do vento na superfície. Instrumento mais simples, mas que se tem em maior quantidade, que é o catavento, que o observador tem que estimar as velocidades, Ele é um instrumento bastante simples, que indica a direção e só tem uma velocidade estimada, não a velocidade real dos ventos. Outro instrumento visual para observar a direção do vento é a biruta, geralmente utilizada em aeroportos.
Sabemos que os ventos são classificados por uma escala de velocidade e que podem ser altamente prejudiciais dependendo da sua força de atuação. Veja o que pode acontecer quando eles se tornam incontroláveis. Tornados, tufões, furacões são fenômenos raramente registrados no Brasil. Embora no país exista até uma região chamada de polígono dos tornados, nossa população não sofre tanto quanto a dos Estados Unidos, por exemplo. Mesmo assim, os fortes ventos que ocorrem pelo país em determinadas épocas do ano já são suficientes para provocar pânico, prejuízos e até mortes. Se as estruturas forem sensíveis, simples rajadas de vento podem causar destruição. De modo geral, nós temos a destruição de casas populares, casas que têm as estruturas de telhado menos resistentes, uma fixação precária, né? Casas de madeira, casas de alvenaria são totalmente destruídas e às vezes também renques de árvores que são derrubados com o impacto dos ventos, né? São os danos mais frequentes. Rede elétrica também nós temos problemas. Para realizar a verificação dos danos e a ajuda aos flagelados, a Defesa Civil precisa agir rapidamente e a previsão do tempo tem sido uma aliada para o trabalho dos técnicos. Normalmente a Defesa Civil trabalha estritamente com órgãos de meteorologia que repassa a cada 6 horas, na iminência de uma enxurrada, de uma tempestade, alertas meteorológicos. São repassados ao interior do estado, aquelas regiões onde são mais afetas ao tipo de evento, e é associado geralmente, então, o vendaval. Né? Então, são recomendados, muitas vezes, as escolas cancelam as aulas, né? Se evita que as pessoas circulem pelas cidades, pelas áreas mais suscetíveis de vendaval, e se procura, então, fazer um trabalho de manter a calma, de se evitar que as pessoas fiquem desabrigadas no momento da tempestade, né? Existem recomendações, né? No caso, quando começa o vento, que as pessoas fiquem em locais abrigados, fechem as portas, né, as janelas, para evitar que o vento entre no interior das residências. De preferência que fiquem abrigadas longe local aberto longe de árvores ou de marquises. Né? E são recomendações gerais, e dentro de casa que fique embaixo de mesas ou de cadeiras protegidas com a eventual queda de alguma telha ou do próprio telhado. É inegável a força dos ventos e os danos causados por ele, mas nem sempre ele é o único culpado. Se as construções fossem projetadas considerando as cargas do vento, o número de acidentes graves seria bem menor. Saiba por quê. Construções leves e grandes, como pavilhões de feiras, exposições, armazéns portuários e ginásios, são as que mais sofrem os efeitos dos ventos fortes. Também é grande o número de torres de transmissão de energia elétrica, de micro-ondas e de telefonia celular que são danificadas com o vento. Acidentes com esses tipos de construções vistos isoladamente não representam muito no conjunto da economia, mas somados, os prejuízos representam um valor apreciável. Por isso, se as construções fossem projetadas considerando as cargas de vento, o número de acidentes graves seria bem menor. E para isso existe uma norma brasileira, a NBR 6123, Forças devidas ao vento em edificações. Ela contribui para a diminuição de acidentes causados pelo vento. E aí entra realmente uma questão social tremenda. Todo estudo feito aqui, ele tem uma função de diminuir riscos causados por acidentes e, ao mesmo tempo, aumentar a eficiência econômica. Ele ajuda na economia da região, do país como um todo, porque as pessoas não precisam construir edificações superdimensionadas e acabam não construindo edificações subdimensionadas e, com isso, tendo riscos de acidentes. O documento foi elaborado com base nas pesquisas e estudos realizados no túnel de vento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E foi o primeiro túnel de vento da América Latina a ser projetado e construído para simular as principais características do vento natural. Ele é chamado túnel de vento de camada limite. Então ele tem um comprimento da câmara de ensaios, né, longo. Eles são colocados elementos no piso da câmara de ensaios e mais elementos no interior, na entrada da câmara de ensaios, que simulam essas principais características do vento natural. São esses perfis de velocidade variando com a altura e essa turbulência, essas rajadas.
E são construídos modelos reduzidos da edificação que se vai testar, que se vai estudar, e inclusive a escala em que esse modelo reduzido é construído, ela é determinada em função da escala do vento natural que se consegue simular no túnel de vento. Porque os turbilhões na natureza têm uma determinada escala de dimensões e essa escala que é simulada no túnel, o modelo então é escolhido em função desse valor. É possível ver claramente a diferença da velocidade do vento próximo à superfície e numa altura um pouco maior. Perto do solo, a turbulência é bem maior em função de obstáculos como edificações e a vegetação. Já numa altitude maior, o vento é bem mais veloz. A presença dos obstáculos gera turbilhões no escoamento. É como se o vento tropeçasse naqueles obstáculos, né, e gerasse aqueles turbilhões que nós sentimos sob a forma de rajadas. E quanto maior a rugosidade do terreno, tipo centros de grandes cidades, maior o nível de turbulência e, consequentemente, maior essa intensidade dessas rajadas que nós sentimos. No campo aberto, essas rajadas têm uma intensidade menor, entretanto, a velocidade média do vento tende a ser maior. Então, tudo depende das condições de terreno em torno da edificação que nós queremos estudar. E essas características são simuladas no túnel de vento. Essa região, ela é chamada camada limite atmosférica. É a região onde o vento é influenciado pela rugosidade da superfície terrestre. Até uma determinada altura, que podem ser 500 metros a 2 quilômetros aproximadamente, dependendo das condições de terreno, né, e o vento tem essas características. O ser humano, ele desenvolve 99,9% das suas atividades dentro dessa chamada camada limite atmosférica. Então, os aviões, eles tendem a fugir disso e procurar escoamentos mais suaves. O ser humano não tem opções nas suas atividades junto à superfície terrestre. Nós precisamos conhecer, entender essas características e estudar as nossas edificações para que se comportem bem perante esse carregamento. Que ele pode ser violento, a gente já viu. Que ele pode ser um alívio, vimos também. Mas o que pouca